Senhor, dando continuidade ao assunto que falamos no domingo, quero convidá-los a abrir o Apocalipse. Nós vamos ler alguns versículos do último capítulo. Os irmãos acharam? Capítulo 22 do Apocalipse? Amém. Nós vamos ler alguns versículos, que são os últimos versículos do Apocalipse 22. Então, vamos ver o versículo 14 em diante. Parte que nós vemos no domingo. Amém, irmãos? Eu inicio o versículo 14 individualmente, outro lê outro versículo até o final do livro. Amém? Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritos nesse livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Vamos orar. Grandioso Deus, que maravilha, como fazemos sempre nas quartas-feiras, como podemos. Amém. Nós sempre temos como objetivo estudar a Bíblia. Amém? Bem, não é possível relembrar tudo que falamos no domingo. Quem estava aqui no domingo diz amém. Amém. Pelo amém, parece que tem mais gente aqui, né? Amém. Quem estava aqui no domingo diz amém. Amém. Maravilha, melhorou, né? Alguém lembra o que falar do domingo? Alguma coisa? Quem lembra diz amém? Caiu no negócio aí. Alguém lembra alguma coisa? Deuteronômio 29, irmão dele. Um dos textos que eu li, né? Tá bom, já um pouquinho vai passar 10 minutos pro cara. Alguém lembra mais alguma coisa? O Henrique certamente deve lembrar quase tudo. Calma, brincando. Só para dar um pouquinho sobre a revelação, né? A essência do Apocalipse. Essência do Apocalipse. Então, como não é possível relembrar tudo, a gente vai só estruturar, tá, irmãos? Vamos ler 3 textos sequenciais para a gente estruturar mais uma vez o assunto, tá bem? O texto que a irmã leu, citou, né? Deuteronômio 29, versículo 29. Todo mundo abrindo Bíblia? Em nome do Senhor Jesus. A gente vai ler todos juntos, tá? Para a gente poder amarrar aí a história, né? As revelações de Deus. Deuteronômio 29, versículo 29. Amém? Todos acharam? Amém. Deuteronômio 29, versículo 29. Então vamos lá. As coisas encobertas pertencem a quem? Vamos lá, no Bíblia aberta, não, gente? As coisas encobertas pertencem a quem?
o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a quem? A nós. E a quem mais? Nossos filhos. Até quando? Para sempre. E o propósito qual é? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém? Então, qual é a importância dessa parte desse texto? É que há algo que não foi revelado, que Moisés escreveu isso, que não pertence a nós. Mas o que foi revelado é para nós e para os nossos filhos. Vamos abrir agora o livro de Amós. Também conhecido, hein? Amós, capítulo 3. Muito conhecido de todos nós. Todos acharam? Versículo 7. Uma pessoa lê, por favor. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Então, lá no capítulo 29, há algo lá que foi revelado e algo que não foi. Só que quando chega aqui no capítulo 3 de Amós, o texto está dizendo que certamente Deus não vai fazer nada sem revelar. Então, em todo o tempo, Deus vem revelando. Vamos lá para Apocalipse agora. Capítulo 1. Todos acharam o capítulo 1 do Apocalipse? Amém? Vamos lá que eu estou chegando aqui também. O Apocalipse capítulo 1, o versículo 1, ele traz aí, a primeira palavra é revelação. Então, antes de nós terminarmos o versículo, qual é importante da gente prestar atenção no texto? Lá em Amós 4, lá em Deuteronômio, tem 2 vezes a palavra revelação, de alguma forma, né? O que não foi revelado pertence a Deus, mas o que foi revelado pertence a nós. Já em Amós, a palavra revelação aparece uma única vez, que Deus não vai fazer sem revelar. E alguém lê, por favor, porque no capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em que breve deve acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar o seu servo João. Quando a revelação foi dada, ela não foi dada nesse caso para o mundo, mas para quem? Para os seus servos. João é o servo que recebe através do anjo a revelação. Mas é para quem a revelação? É para servos. Nós somos servos? Vou fazer a pergunta de novo. Nós somos servos? Sim. Estão com alguma dúvida? Muito fraca a resposta. Nós somos servos? Então eu vou ajudar vocês a responder. Nós estamos lutando para ser. Lutando para sermos servos. Por que é? Porque nós temos uma guerra entre nós, na nossa humanidade. Não temos uma guerra? Então, para ser servo, a gente precisa vencer a nossa carne a cada dia. Amém? E aí, por que é importante isso? Por causa da questão da edificação. Lembra da edificação? A edificação. Como é que é a edificação? Lembra de Mateus, ou seja, Lucas, capítulo 6? Vamos lá em Lucas 6. Todos acharam Lucas capítulo 6? Pastor, vamos começando agora. (46) Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo, vos mando? Então Jesus faz a pergunta: para quem chama ele de Senhor? A pergunta é porque toda pessoa que tem Jesus como Senhor tem que ser o que dele? Servo. O servo faz o quê? O servo obedece. Amém? O servo simplesmente obedece. Existem duas obediências básicas na vida do crente.
Ou ele vai obedecer corretamente ou vai obedecer errado. E se ele obedece errado, Romanos, se ele obedece errado, misericórdia. Que obedecer errado num contexto aqui, tá, irmãos? A gente vai entrar aí para a gente poder ser bastante objetivo. Romanos 6. Então, eu não posso ser o tipo de crente, um dos tipos de crente está aqui nesse texto. Que a ideia, né, irmão Roberto, a ideia do crente, né? Quem crê é crente, né? Vamos lá, capítulo 6, versículo 16 de Romanos. Não sabeis vós que sois servos daquele a quem eu vos oferecerdes para obedecer? Ou seja, ou a gente oferece nosso corpo para sermos obedientes ao pecado, isso vai nos levar à morte, ou a gente vai ser obediente à justiça. Em outras palavras, ser obediente à justiça, ou ser servo da obediência para a justiça, é ser obediente a Cristo. Amém? Amém? Então vamos tentar resumir um pouquinho. O último capítulo do Apocalipse que nós vemos, disse o que lá? Vamos lá, no capítulo 22. Aí tem as traduções, né? E eu não sei se tem alguém com tradução diferente. Olhando assim para a estrutura da Bíblia de vocês, eu acho que a Bíblia da Nova Alves ali é a Bíblia que tem o que eu penso. Aguarde, viu, mano? A sua Bíblia tem. Acho que a sua também tem, irmão Roberto, que eu vou ler com vocês aí. Capítulo 22 do Apocalipse, o versículo 14, que nós iniciamos a leitura de hoje, não foi? Está assim, ó. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Todas as Bíblias estão assim? Todas estão assim? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes? Só um segundinho, irmão, como é que está a sua Bíblia? Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Você percebeu que tem diferença? Só que em essência não é diferente. Por que as traduções é o lado que nós estamos falando, já está na casa do Roberto. Se nós não prestarmos atenção nas traduções, a gente se perde. Por isso é necessário ler a Bíblia com mais profundidade. Na Bíblia da irmã Valdez, e também na Bíblia do irmão Roberto, eu gostaria que vocês olhassem a Bíblia de vocês agora. Irmão Valdez, olha aí no versículo 14 da sua Bíblia, capítulo 22. Nessa expressão, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no Cordeiro, tem um sinalzinho aí, no meio aí, um sinalzinho bem pequenininho. Tem um sinalzinho? Tem na sua Bíblia um sinalzinho aí, irmão? Não. Geralmente quando tem um sinalzinho lá no rodapé, lá embaixo na sua Bíblia, vê aí, irmão Valdeir, lá embaixo, tem, se tiver alguma coisa, tem alguma coisa na sua Bíblia? Sim. O que está escrito aí? Tem alguma frase escrita, ou que lavam ou que guardam os mandamentos? Não, tem escrito. Não tem nada escrito? Não. Na sua tem, Roberto? Não. Então algumas? Ou ainda mais, ou que guardam os seus mandamentos para que tenha poder na árvore da vida. Tá vendo? Naquela Bíblia do irmão Walter, essa expressão que está na Bíblia da irmã Cida vai para o rodapé. Tá? Já na Bíblia que a irmã está usando no celular, você tem aqui, guardam os mandamentos. Então, irmãos, quando você vai estudando então e vai percebendo essas divergências de texto, você precisa se aprofundar muito mais na leitura, muito mais você achar alguns mistérios. Amém? Então vamos lá. Quando uma pessoa guarda os mandamentos de Deus, o que ela está fazendo na realidade? Ela está obedecendo a Deus. Quando ela está obedecendo a Deus, ela está fazendo o que exatamente? Ela está indo contra o pecado que habita em sua carne. Amém? Eu sou capaz de obedecer os mandamentos por minha própria força? Não, nós não somos capazes. Amém? Só que tem um detalhe: quando nós recebemos a ação do Espírito Santo, Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Amém? E nessa ajuda nós vamos sendo aperfeiçoados. Amém? De forma que, abra Efésios.
Efésios vai ajudar essa nossa purificação aí, negócio de sangue e mandamento. Efésios capítulo 5. Os irmãos acharam Efésios capítulo 5? Amém. Vamos lá. Quando nós adentramos ao texto, alguém leia, por favor, Efésios 5, versículo 25. Paulo começa falando de casamento, mas o assunto é outro. Vamos lá. Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Quando ele se entregou pela igreja, ele se entregou por um propósito. Qual o propósito? Versículo 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha o versículo 27 que fecha o propósito. A fim de apresentá-la a si mesmo, igreja, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que está lá em Apocalipse 22, 14. Amém? Quem lava as suas vestes se torna puro. Amém? Amém, igreja? Amém. Só que quando você volta no capítulo 22 do Apocalipse, vamos lá, 22 do Apocalipse, a gente vai continuar no outro dia que eu voltar aqui. Já avisei que vocês, acho que eu vou continuar dia 19. Não sei se vou mesmo, que é sábado de manhã. Capítulo 22 do Apocalipse. Quando você vai para o capítulo 22 do Apocalipse, vai dizer no versículo 15 que alguns vão ficar de fora. Alguns não vão entrar na Nova Jerusalém. Quem não vai entrar? Versículo 15. Vai. Ficaram de fora quem? Os cães. Para. Vocês lembram quem são os cães? O cão não é o cachorro, não. É um animal, não. Lembram, né, quem são os cães? Pode passar por aí. Os que mordem os irmãos. Irmãos, cães tem basicamente duas interpretações. Tá? E aí vamos ver quem são os cães para a gente poder trabalhar o assunto da melhor maneira possível. Pedro, segunda carta. Vocês não podem esquecer quem são os cães, hein? Tem muitos cães por aí hoje. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Se eu não perguntar, você vai ter que lembrar mesmo assim. 2 Pedro 2. Quem são os cães? Os irmãos acharam? Amém. Vamos ler. Versículo 20. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, na corrupção do mundo, e vencidos. Não é só envolvidos, é envolvidos e vencidos. Tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. 21. Melhor lhe fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. 22. Deste modo sobreveio-lhes o que diz esse provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a se rolar na lama. Quem são os cães? Já percebeu, né? São aqueles que conheceram e por alguma razão foram envolvidos pelo mundo e vencidos. E essas pessoas, irmãos, não sei se você já se debate com pessoas assim, elas se tornam totalmente ignorantes, elas não aceitam mais nada, elas sabem tudo e não sabem nada, elas não querem saber de mais nada, porque o estado delas é pior. Elas chegam a não querem ouvir falar mais de Jesus, porque elas estão num estado caótico. Elas estão crucificando Cristo outra vez. Amém, irmãos?
e eu e vocês, nós estamos aqui, nós ainda somos imperfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados, mas em nome de Jesus, que nenhum de nós se torne cães, que nenhum de nós venhamos abandonar a fé, que haja humildade em nossos corações, que o Senhor nos ajude a não recuar, que a gente não pode recuar agora. Amém, irmãos? Quem são os outros cães? Isaías 56. Deus Jesus, tem misericórdia de nós. Acharam Isaías 56? Esse aqui pode estar envolvido no primeiro pacote que nós vamos lá, mas aqui tem um diferencial. 56:10. Todos os atalaias de Israel são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam dormir. Esses cães são gulosos, versículo 11, nunca se podem fartar. Olha que palavra dura para quem diz o pastor. São pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para seu caminho, cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. Olha como Deus estava vendo a situação. Vê que coisa é dura, né? É quando Deus vê que existe um grupo que ele olha assim, ó, desse não tem exceção, que são chamados de cães gulosos, cães que não podem se fartar. Alguém tem a Bíblia de hoje aí, né? É só no celular, né? É só no celular que você tem, né? Então a gente vai abrir Pedro, ele vai ler na linguagem de hoje, Pedro, segunda carta, para vocês perceberem esse negócio de ganância. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Os irmãos acharam? Capítulo 2 da segunda carta de Pedro? Sim. O irmão Diácono Douglas, ou seja, Douglas Jonas vai ler agora o texto e a gente vai acompanhar a leitura que ele vai fazer. Linguagem de hoje, capítulo 2, versículo 1 e alguns versículos a mais, até o 3. 2, 1. Segunda carta, capítulo 2, versículo 1. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo. Assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Continua? Pode. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Termina no 3. E em sua ambição pelo dinheiro... Para aí, ó. Em sua ambição pelo dinheiro. Na minha Bíblia diz, por ganância vos explorarão. Como está a Bíblia de vocês? Está aí por avareza. Por avareza, que é idolatria, ao dinheiro no caso. Termina o versículo, Diácono. E em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas, mas fazem muito tempo que o juízo está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Deu para entender? Aqui esses homens estão com ganância, para eles não tem limite. Eles estão sempre arrumando um jeito de querer ganhar mais. Entenderam ou não? Sempre querendo ganhar mais. Termina a campanha, faz outra. Sempre tipo de campanha para envolver as pessoas nisso. Fechando essa parte do raciocínio, abram Miqueias. Vamos lá. Exercitando aí as mãozinhas. Miqueias 3.
Acharam? Todos acharam Miqueias 3? Sim. Podemos ver? Ajuda aí, Diogo. Passa Amós, passa Obadias. Entre Gênesis e Apocalipse. Tá, isso aí, Gênesis e Apocalipse tá aí. Amém? Amém. Olha o que está escrito no versículo 11. Os seus chefes dão a sentença por suborno ou presente. Os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam ao Senhor dizendo: não está Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Amém, irmãos? Então, o que acontece lá? Os cães, eles são essa turminha aí. Amém? São aqueles que rejeitam depois de ter conhecido, e são esses cães aí que estão querendo comer sem nunca se fartar. Mas sabe por que eles estão dando? Eles têm sucesso, irmãos? Sabe por que os falsos profetas não têm sucesso? Eu ia fechar, mas vamos ler esse texto. Por que eles estão dando sucesso? Ezequiel, se não falha a memória, capítulo 33, vamos achar aí. Por que esses homens, os falsos profetas, estão dando sucesso? Aparentemente tendo sucesso. Muito obrigado, meu filho. Acharam capítulo 33? Vamos lá, versículo 30. Ezequiel 33, versículo 30. Deus falou com o profeta Ezequiel: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas casas e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão. Vinde ouvir qual é a palavra que procede do Senhor. 31. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, pois expressam devoção com a sua boca, mas o seu coração vai após o quê? O lucro. O interesse das pessoas é outro, não é mais pela palavra de Deus. Eles querem resultados para beneficiar eles mesmos. Olha o versículo 32. Deveras, tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, pois ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Porém, olha, quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Ou seja, eu estou usando esse texto para falar, assim como o povo procurava os profetas de Deus atrás do lucro, hoje o povo está atrás de lucro. Então o povo não está mais interessado na palavra de Deus. E é por isso que os falsos profetas prosperam, porque existem muitas pessoas interessadas em ouvir o que eles querem ouvir. Só que quando chegar ao fim, fechamos agora com Jeremias, porque tem que ler Jeremias, está tudo revelado, irmãos. O que Deus vai fazer está revelado. Então quando finalizar o Apocalipse, é porque o pacote já foi todo completo. Jeremias 30, ou seja, Jeremias 5. Jeremias capítulo 5.
A gente não vai detalhar todo o texto lido hoje do Apocalipse, mas eu quero pegar mais uma parte com vocês, que já está indo para a parte no final do nosso tempo. O capítulo 5 de Jeremias. Os irmãos acharam? Olha o versículo 26. Quem leu o 26? Porque no meio do meu povo há ímpios que ficam à espreita como caçadores de pássaros. Fazem armadilhas e apanham os homens. 27. As suas casas estão cheias de traição, como gaiola cheia de pássaros. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Ó, vocês perceberam por que eles estão enriquecendo? Porque eles estão armando armadilha, apanham homens. E os homens estão só dando a eles o quê? Eles estão se enriquecendo. Só que o grande problema, como eu já falei na parte anterior, 28. Engordaram a si próprios. Meu Deus. Estão bem alimentados. Estão cheinhos. Também excedem o limite da maldade. Meu pai. Não julgam com justiça a causa dos órfãos, para que prosperem, nem defendem o direito dos pobres. Meu pai. Aí vem o 29. Por acaso não trazer castigo por causa dessas coisas, diz o Senhor, ou não me vingarei de uma nação como essa? 30. Uma coisa espantosa e terrível tem ocorrido na terra. 31. Continua. Os profetas profetizam falsidade, os sacerdotes dominam com autoridade própria, e o meu povo gosta disso. Mas o que farei quando isso chegar ao fim? Vocês perceberam que Deus está dizendo, então assim que vocês querem viver, é assim que vocês querem, mas o fim vai? E o que vocês vão fazer? Não pulando, mas fechando um pouco por causa do tempo, voltem em Apocalipse 22. A gente vai voltar nesse assunto ainda, hein? Não se esqueçam disso. No capítulo 22 do Apocalipse, lá no versículo, antes que tudo isso aconteça, né? Antes que venha toda essa situação, Deus dá uma advertência a nós. E a advertência que Ele vai dar, depois a gente vai voltar nos versículos anteriores, lá no versículo 18, Ele vai dizer o seguinte, ó: eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro. Ouviu, Tiago? Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus vai fazer o que com essa pessoa? Em outras palavras, essa pessoa está perdida. Quem acrescenta vai receber pragas. Porém, no versículo seguinte, que está escrito, versículo 19: e se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa escritas neste livro. O que a gente está querendo? Vida eterna ou pragas e morte? Vida eterna. Então, lembra que Deus revelou a lei? Então a lei, irmãos, ela tem a sua parte que a gente chama de parte de mandamentos, e ela tem a sua parte que a gente chama de ensino geral da parte de Deus. O ensino geral da parte de Deus, dentro do livro da lei, que é o Pentateuco, lá em Gênesis, abra Gênesis, por favor. Gênesis, tá, de Gênesis ao Apocalipse, gente. Oh, Deus, é brincadeira, né? Amém? Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3. No capítulo 2, Deus nos mostra o que aconteceu com os nossos primeiros pais. Isso é, o que aconteceu em parte. Aqui a gente vai ver primeiramente a ordem. Lá no versículo 16: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente,
Chega o 17, diz Deus: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando chega no capítulo 3, nós sabemos o que aconteceu com os nossos primeiros pais, né? Por que Eva comeu, irmãos? Ela foi o quê? Tentada. O que mais podemos usar aí? Então vamos lá, Gênesis 3, versículo 13. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Quando ela comeu, o que ela fez com o maridão? Fez ele comer. Fez não. Só Deus, né? Aí, o que fez Deus com os nossos primeiros pais? Vamos lá, eu estou resumindo, tá? Por causa desse pecado, o que Deus fez com eles? Versículo 22. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então, em Gênesis, na revelação da lei, Deus deixou claro para a gente que Ele impediu que os nossos pais tivessem acesso à árvore da vida por causa do pecado. A única maneira do homem ter acesso à árvore da vida é através do quê? De Cristo. Amém? Que nós vemos em Isaías 4, em Apocalipse capítulo 22, 14. Feliz aquele que guarda os mandamentos de Deus, para que tenha direito à árvore. Só que lá em Apocalipse tem outra coisinha. Além de ter acesso à árvore da vida, vai entrar na cidade pelas portas. Aqui o homem sai do Éden. Aí ele não pode ter acesso à árvore da vida. No Apocalipse ele não vai para o Éden. Ele vai entrar na cidade pelas portas e ter acesso à árvore da vida. Por que é importante isso, irmãos? Porque para entrar na cidade pelas portas, a gente precisa de pelo menos uma coisinha. Qual é a coisinha que a gente precisa? Isaías, obediência. Isaías 26. Os irmãos acharam? Isaías 26. Amém? Versículo 1. Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá: uma forte cidade temos. Aqui Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Versículo 2: abriu o que? Para que entre nela, onde? Na cidade, a nação justa, que observa ou pratica a verdade. Amém? Então qual vai ser, ou qual tem sido a grande estratégia do inimigo nesses anos todos? Não só no Éden, mas principalmente nesses últimos tempos. Qual tem sido a grande estratégia do inimigo e que a igreja já foi orientada por Deus através do apóstolo Paulo para não entrar no mesmo rolo que Eva entrou? Tá? Vamos lá para Timóteo não, primeiramente 2 Coríntios capítulo 11. Nós estamos quase terminando o nosso tempo de hoje. Lembra que nosso assunto é a essência do Apocalipse, mas como está tudo revelado, a gente vai amarrando, né? Amém? 2 Coríntios capítulo 11. Os irmãos acharam? Amém, amados? Amém. Vamos lá, versículo 2.
Alguém leia? Porque tenho ciúme de vós, e esse ciúme veio de Deus, pois vos prometi em casamento. E um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Paulo está dizendo, esse ciúmes é cuidado, estou zeloso de vós com zelo de Deus. E a igreja vai se casar, não vai? Vai ou não vai? Quem é o marido? Cristo. Portanto, ao 3. Quem é o 3? Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Na minha tradução diz, seja corrompida a vossa mente, ou o vosso entendimento. Aconteceu com ela. Eva tinha um entendimento da parte de Deus. Ela sabia o que podia fazer e o que não podia fazer. Mas quando o entendimento dela foi corrompido, o que aconteceu com ela? Ela caiu no engano de Satanás. Então Paulo escreve, olha, o meu receio, a minha preocupação é que a igreja não sofra a mesma queda que Eva teve. Então o que o inimigo vai tentar fazer? Ele vai tentar nos enganar. E sabe qual a arma que ele vai usar? 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. O que é um falsificador? O falsificador é mais ou menos o seguinte: ele faz um produto parecido com esse, e se você não conhece o original, você compra o falso como se fosse o verdadeiro ou original. Então quem falsifica a palavra de Deus, ele vai dar distorção à palavra. O que Satanás falou lá para ela? Certamente não morrerás. Sabe o que quer dizer isso? Pode fazer e você vai continuar vivendo. Só que ele sabia que estava mentindo. E Eva acreditou. Se nós não tomarmos cuidado, por causa dessa falsificação que há hoje, misericórdia, a gente pode estar saindo da verdade. Não é isso, irmãos? Então o que eu quero chamar a atenção de vocês? O Apocalipse, ele diz assim, não acrescente e nem diminua. Lembra da lei? Dá para ler mais, ainda falta 2 horas para terminar hoje. Vamos lá, Deuteronômio 4. Está revelado. Está tudo revelado. Tudo que é para nós foi revelado. Deuteronômio 4, versículo 1. Quem é o versículo 1? Agora, pois, Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Aí me permita ler, a advertência no versículo 2: nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis. Tiago, não acrescente e também não diminua. Amém? Para que guardeis os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que eu vos ordeno. Qual a advertência que eu tenho nesse texto, irmãos? Para mim não acrescentar e nem. E antes, porém, fazer o quê? Praticar, obedecer os mandamentos do nosso Deus. Mas se eu acrescentar, Provérbios 30,
Se eu acrescentar Provérbios 30, os irmãos acharam? Amém? Provérbios 30. Conforme a tradução, muda um pouquinho, mas não muda a essência. 5. Toda a palavra de Deus é pura ou perfeita. Alguém tem uma Bíblia com a palavra perfeita aí? Então, pura ou perfeita. O que é uma pessoa pura aos olhos de Deus? É uma pessoa perfeita. É uma pessoa sem defeito. Que está lá em Efésios capítulo 5. Que a igreja ela vai ser purificada ao ponto de ficar sem defeito, sem ruga e sem mácula. Toda a palavra de Deus é pura. Amém? O texto continua. Escudo ele é para os que nele confiam. Vem o 6 e diz o seguinte, ó. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado o quê? Mentiroso. O que está lá em Apocalipse 22:14, ou seja, 15. Ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Então quem acrescenta ou diminui é o quê? Mentiroso. E qual vai ser o final? Ficar de fora. Ficar de fora. Alguma pergunta? Vamos, aproveite. Então, não havendo pergunta, nós vamos continuar com esse assunto ainda. Mas hoje, irmãos, fechando então com vocês, diga, Pedro. Então, fechando com vocês hoje aqui, quando se cumprir as profecias da Bíblia, não vai